Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores das negociações entre São Paulo e Banfield, a enorme expectativa no tricolor para a contratação do volante Galopo. Bora falar também sobre o Corinthians, que segue vivo na Libertadores, no Brasileiro e também na Copa do Brasil, e um pouco mais perto de Fausto Vera. Vou falar ainda sobre o Flamengo, mais um classificado em noite extraordinária de Arrascaeta. Já o Atlético vai conviver com mais pressão em relação a Turco Mohamed. Será que o argentino pode ser demitido? No vídeo eu ainda falo a respeito dos outros times classificados na Copa do Brasil, sobre a possibilidade de Benedetto pintar no Internacional, sobre a invasão e protestos de torcedores do Santos que certamente vão causar punição pesada na Vila Belmiro. Além de tudo sobre o mercado, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com 1.200.000 inscritos. Se você ainda não faz parte da nossa família, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, beleza? Se curtiu o vídeo também, deixa like, você dá uma baita ajuda. Bom, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. Nessa quinta-feira, mais 2 jogos da Copa do Brasil. Vitória do Palmeiras contra o São Paulo paga R$ 1,63. Em caso de empate, R$ 3,70. A vitória tricolor paga R$ 5,40. Já no confronto entre Botafogo e América, R$ 3,20 para o empate e R$ 3,95 para o América. Já dá para começar a apostar também nos jogos do Campeonato Brasileiro no fim de semana, entre eles Flamengo e Curitiba, a vitória rubro-negra pagando R$ 1,32. Para não perder essas e outras cotações bem legais, na Aposta Ganha é bem simples. Aponta seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela ou pega o link no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que a vitória rubro-negra por 2-0 em cima do Atlético, com 2 gols de Arrascaeta, registrou ótimos índices de audiência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Na capital carioca, 40 pontos de audiência no segundo tempo, enquanto em BH, 35 pontos. Bora falar sobre o Cruzeiro, que na terça-feira foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil, mas ao menos embolsou R$ 1.900.000 livres de impostos com a receita da partida. Já o Grêmio descartou o Ricardo Goulart. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Diego Serri, que é o diretor executivo de futebol do Tricolor, para perguntar se o Goulart, que busca um clube na Série B, seria uma alternativa. De acordo com o Serri, não há dinheiro para essa contratação. Bora falar também sobre o Vasco, que oficializou na noite dessa quarta-feira a chegada de Alex Teixeira, atacante de 32 anos de idade, formado no próprio clube, uma pechincha. O Alex aceitou o atual momento financeiro difícil do clube e vai ganhar parâmetros e patamares relativos à segunda divisão. O contrato de até dezembro pode ser prorrogável se as duas partes assim quiserem. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Santos quer contratar Diego Pituca, ex-volante do próprio Peixe. Ele pertence ao Kashima Antlers, tem contrato até a metade de 2024, mas vive um dilema com o treinador por lá. De qualquer maneira, o Peixe trabalha ou encara essa negociação como muito difícil. Para arrematar, contar que o Palmeiras já tem mais de 37 mil ingressos vendidos para a partida contra o São Paulo no Allianz Parque nessa noite. A expectativa é de casa cheia e de muita pressão por parte de torcedor. Palmeiras que vive dificuldades em relação aos seus atacantes. Rony está fora, Merentiel e Flaco Lopes ainda não podem jogar. E o Verón ainda se envolveu naquela confusão na última terça-feira. Contei para vocês que ele tomou uma punição de 40% do salário, ou seja, vai deixar de faturar R$ 68 mil no próximo Olerite. Por falar no Verón, a comissão técnica do profissional reuniu atletas formados na base, os atletas mais utilizados no time de cima, para orientá-los a respeito do comportamento fora do campo, para que não se repitam casos como o do Verón, do Patrick de Paula, do Renan e companhia limitada. Bora falar sobre quem segue vivo em 3 competições. Nessa quarta-feira conhecemos mais 4 classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Na terça, o Fluminense e o Atlético Paranaense já haviam assegurado a vaga. Nessa quarta-feira foi a vez do Fortaleza, que perdeu para o Ceará por 1-0, mas mesmo assim passou de fase. Foi a vez também do Atlético Goianiense, que enfiou 3-0 no Goiás, na casa do Goiás. Um pouquinho mais tarde a gente viu o Santos venceu o Corinthians por 1-0, mas o Corinthians passa pela vitória por 4-0 no jogo de ida e o Flamengo reverter a derrota por 2-1 para o Atlético com 2-0, 2 gols do Arrascaeta. Dessa maneira a gente ainda tem 3 times com chances de título. Na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro são eles: o Atlético Paranaense, o Corinthians e o Flamengo. O Atlético Goianiense segue em 3 competições, mas uma delas não é a Libertadores e sim a Sul-Americana. Sula
Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Chance do Dragão ser campeão no Campeonato Brasileiro é mínima. Para completar, o Fortaleza, que caiu na Libertadores, segue vivo na Copa do Brasil, eliminando o Ceará, que segue vivo na Sul-Americana. Já o Fluminense já havia sido eliminado na Sula, vai ter Copa do Brasil e Brasileiro para disputar nessa quinta-feira. O vencedor do confronto entre Palmeiras e São Paulo vai seguir com 3 competições. O Palmeiras, caso passe pelo São Paulo, vai ter Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Se der São Paulo, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro, enquanto Botafogo e América só tem 2 competições para disputar. O eliminado nessa quinta só vai ter o Brasileirão daqui até o fim da temporada. Bora falar sobre uma jovem promessa do futebol brasileiro que já chamou a atenção de 4 clubes grandes. Tô falando de David Braz, meia de só 19 anos de idade, que ainda está ganhando um pouquinho mais de espaço no time profissional do clube alagoano. De qualquer forma, o presidente do CRB assegura que Fluminense, São Paulo, Atlético Paranaense e Grêmio estão interessados na compra do jogador. As consultas, de acordo com o presidente do CRB, o Mário Marroquim, aconteceram recentemente. O Fluminense é o maior dos interessados. O David Braz, que atuou apenas 2 vezes na segunda divisão, tem multa rescisória para clubes brasileiros de 6 milhões de reais. Já para clubes do exterior, essa multa é de 10 milhões de reais. 100% dos direitos econômicos presos ao CRB na atual temporada, somando todas as competições, são 15 partidas e 1 gol marcado. Atleta que até outro dia disputava a Copa São Paulo de Juniores, só 19 anos de idade. Se você não conhece, fique de olho em David Braz, parece estar pintando um meio atacante bastante diferente. E Benedetto, que história é essa de que o atacante argentino do Boca, grande responsável pela eliminação outro dia para o Corinthians, pode pintar no Internacional? Você deve saber que o Benedetto se estranhou recentemente com o Riquelme, ídolo do Boca e dirigente do clube. Essa confusão aconteceu antes da eliminação nos pênaltis para o Timão, num jogo marcado por um pênalti perdido durante o tempo normal pelo Benedetto e outro pênalti desperdiçado na decisão na marca da Cal. Benedetto completamente queimado com o torcedor e também com dirigentes do Boca, embora ele tenha dado uma entrevista à ESPN da Argentina dizendo que nem pensa em sair do Boca Juniors. De qualquer forma, a atual confusão e o momento incerto do Benedetto fez com que o Internacional pelo menos consultasse a situação do atleta. O negócio é dos mais difíceis. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dirigente colorado e ele praticamente descartou a contratação. Isso porque, entre outros motivos, o Benedetto ganha R$1.200.000 brutos, líquidos sobram mais ou menos R$900.000 mensais, tem contrato longo e um histórico de várias confusões dentro e fora dos campos. Bora trazer mais novidades sobre uma informação que eu contei com exclusividade nessa quarta-feira. Giuliano Galopo, argentino de 23 anos de idade, do Banfield, interessa ao São Paulo. Vou avançar nessa história. Há enorme otimismo no Morumbi em relação à contratação do atleta, que foi descoberto pelo Centro de Inteligência do Tricolor, contou com a aprovação do Rogério Ceni e que desde terça-feira é o principal objetivo do São Paulo. Tanto é verdade que o presidente Júlio Casares, que o diretor de futebol Carlos Belmonte e que o executivo Rui Costa, todos os 3 saíram de São Paulo e embarcaram para a Argentina para se reunir com o atleta, com seus representantes e com os dirigentes do Banfield. Entre São Paulo e Galopo está tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas e tudo mais. Agora o tricolor tenta se acertar com o Banfield para a compra em definitivo desse atleta de 23 anos de idade. Apesar de estar avaliado no Transfer Market em 7 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 38 milhões de reais, a proposta São Paulina é bem inferior, gira entre 3 e 4 milhões de reais. A ideia do São Paulo é deixar um percentual de uma venda futura ao Banfield para tentar convencer o clube argentino a liberar uma das principais joias da posição no futebol nacional. Só para contar, em apenas meia temporada o Galopo já tem 8 gols marcados, apesar de ser um segundo volante. O tricolor demonstra muito otimismo para que esse martelo esteja batido até 18 de julho, data em que o mercado brasileiro reabre para inscrições. Os dirigentes do São Paulo voltam ao Brasil nessa quinta-feira para estarem no Allianz Parque no confronto contra o Palmeiras, mas já está tudo mais ou menos encaminhado. Otimismo bastante grande em relação ao primeiro reforço de peso do São Paulo nessa janela. Bora falar sobre Flamengo e Atlético Mineiro. O rubro-negro venceu o Galo por 2-0 com 2 gols de Arrascaeta, se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil e embolsou
R$ 3.900.000 numa enorme festa dos seus torcedores, embora com direito à confusão antes e depois da partida, algumas cenas bem lamentáveis. Pois bem, se tá tudo bem no rubro-negro, o mesmo não pode ser dito no Atlético. Enorme pressão do torcedor do Galo em relação a Turco Mohamed. E vários dos torcedores atleticanos me perguntando se o argentino pode ser demitido. Em meio ao programa do Nicola, feito depois da partida, enviei mensagem para uma pessoa da minha confiança no Atlético. E a informação que eu recebi é de que nesse momento não existe risco de demissão. Os dirigentes do Galo entendem que o quarto lugar no Campeonato Brasileiro e a presença nas quartas de final da Libertadores, confronto contra o Palmeiras logo em breve, adiam a possibilidade de demissão. Dá para cravar que o Turco Mohamed não cai? Não, não é por aí. A coisa está começando a ficar complicada para ele, mas a derrota para o Flamengo não vai ficar apenas na conta do treinador argentino, embora para mim ele tenha errado bastante. Se eu fosse dirigente do Galo, demitiria o Turco, para falar a verdade já teria demitido antes. Como não caiu antes, eu o demitiria agora. Acho que o Atlético precisa de alguém com mais capacidade de arrancar o melhor dos seus jogadores. Ah, só uma curiosidade sobre esse assunto. Sabe quem esteve no Maracanã assistindo a Flamengo e Atlético Mineiro? Jorge Sampaoli, treinador que passou com sucesso pelo Galo recentemente. Só para contar, ele trabalhava no Olympique de Marselha, decidiu deixar o vice-campeão francês depois da falta de reforços para a próxima temporada e está curtindo suas férias no Rio de Janeiro. Ele tem uma casa em Búzios, no dia 4 de junho, casou por lá e agora, aproveitando desse descanso, esteve no Maracanã. Será que pode voltar o Sampaoli ao Galo? E eu não apostaria nessa possibilidade. É um cara que certamente vai ter propostas bastante bacanas do futebol europeu. Quero falar agora sobre o Corinthians, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, mesmo apesar da derrota por 1-0 para o Santos na Vila Belmiro, em jogo bastante igual. O time até teve oportunidades, jogou bastante desfalcado, perdeu depois de um pênalti cometido pelo Cássio em cima de um jogador do Santos, o Marcos Leonardo, na batida, converteu e assegurou a vitória, que não impediu a eliminação do Peixe, tudo porque no jogo de ida o Corinthians havia feito 4-0. Além dos R$ 3.900.000 na conta, esse é o prêmio prometido pela CBF para todos os classificados nas quartas de final. Agora o Corinthians espera seu adversário, que vai sair de um sorteio, e pode ser qualquer um dos outros 7 classificados. Bora contar que, além da classificação, o Corinthians também teve uma notícia importante a respeito de Fausto Vera, volante de 22 anos de idade que pertence ao Argentinos Júnior. O Timão já fez uma oferta de 4 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 22 milhões de reais. Essa oferta é por 70% dos direitos econômicos do atleta que pertence ao Argentinos Júnior. O Corinthians deixou claro que não quer participar de um leilão em relação ao Vera, e a possibilidade de o Genk da Bélgica também tentar a contratação do atleta poderia inclusive fazer com que o Timão se retirasse da negociação. A boa notícia vem agora: o Genk praticamente fechou a contratação de outro volante argentino. Trata-se do Nicolás Castro, que pertencia ao Newell's Old Boys. Proposta pelo Nicolás Castro de 3.200.000 euros ou 17 milhões de reais. O Newell's ainda pode receber mais 450 mil euros de acordo com metas que possam ser alcançadas pelo atleta no futebol belga. Com um concorrente a menos, o Corinthians deve tentar estreitar as negociações em breve para contar a partir de 18 de julho com o Vera jogando pelo Timão. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Santos, que vai correr enorme risco de perder a Vila Belmiro por várias partidas. Tudo por causa do comportamento absolutamente inaceitável de seus torcedores, que antes mesmo do apito final já haviam atirado bombas e ligado os sinalizadores das arquibancadas. O pior veio com o apito final. Vários torcedores, 7 de acordo com a súmula do árbitro, invadiram o gramado da Vila Belmiro. Um deles, inclusive, atingiu o Cássio numa voadora. Cena lamentável, absolutamente inaceitável. O Gustavo Mosquito, jogador do Corinthians, foi até tomar satisfação desse torcedor que agrediu o Cássio. E aí, de forma absolutamente inexplicável, o Luiz Felipe, zagueiro do Santos, saiu em defesa do invasor e agressor do Cássio. Será que você esqueceu, Luiz Felipe, que você é jogador de futebol? E que antes de defender um torcedor, que nesse caso não é um torcedor, é um invasor, é um vândalo, você tem que defender um colega de profissão, no caso o Cássio, enfim. Situação lamentável, muitos protestos de torcedores santistas em relação ao atual momento do Peixe, que já havia sido eliminado
da Sul-Americana, que também não tem mais a Copa do Brasil para jogar e vai ter de se concentrar apenas no Campeonato Brasileiro. Espera-se que não caia nem brigue pelo contra o rebaixamento. Santos que anunciou nessa quarta-feira a chegada de Newton Drummond, seu novo diretor executivo de futebol, e vai esforçar-se para contratar o mais rápido possível um novo técnico, apesar de Marcelo Fernandes à frente do Peixe ter vencido seus 2 últimos jogos. Queria saber a sua opinião a respeito do Santos. O que você está esperando do Peixe? Use o espaço para comentários. Para encerrar, pedir para você deixar like, se inscrever no canal, aquela coisa toda. A gente volta à tarde com mais um vídeo e também com o programa do Nicola. Abraço, tchau!